Olá, olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. E nessa nossa live de hoje, o tema é aceitação e relaxamento. Então, fica com a gente se você quer entender um pouquinho mais do que é o conceito, inclusive, do sagrado feminino e por aí vai. Mas vamos lá, né, meus amores? Aceitação e relaxamento. Por que a gente precisa entender isso, né? Primeiro, eu vou verbalizar aqui para vocês de forma rápida sobre a canalização desse estudo. Como vocês sabem, nós não iríamos abrir tenda agora em agosto. Estava muito. Para mim, o calendário da Flor Sagrada sempre vem certinho no início do ano, inclusive do próximo ano eu já tenho, porque já vem muito canalizado as coisas que eu preciso fazer. Mas a gente também fica nessa questão de sentir o pulsar da egrégora. E aí foi muito canalizado para a gente ter esse momento de aceitação e relaxamento consciente, para a gente poder entender quais são os nossos próximos passos, né? Então, o estudo, ele veio num formato muito profundo de acesso, né? Hoje vemos tantos lugares para tratar traumas, mas em que momento que deixamos de lado um pouco a dor e começamos a viver o presente? Porque em todo lugar minha criança é ferida. Mas se eu ficar olhando toda vez para a terapia, para as medicinas, né, como por exemplo a ayahuasca e todo, se eu ficar olhando todo esse cenário com esse olhar de cura, eu nunca vou me sentir um pouquinho curada, porque o tempo inteiro a gente está vendo dor, tristeza, pai e mãe, ai, porque eu engravidei cedo, ai, porque isso aconteceu. Não, nesse momento, o que a egrégora pede? A egrégora pede para que a gente possa começar a viver um pouco no presente, que é um pouco o trabalho do Flor Sagrada, né? Só que de uma forma para a gente começar a desprender dessas dores e começar a passar a vivenciar o hoje, desapegando da dor, que é extremamente difícil, porque se você reparar, você mais reclama do que agradece no dia de hoje. Se você fizer um looping, até convido vocês a refletirem como é que foi o dia de vocês hoje. Provavelmente você reclamou muito mais, né? Óbvio, a gente é tão acostumado a reclamar que a gente não percebe quando a gente está reclamando. Do tipo, meu Deus, essa casa é uma bagunça. Nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, sabe? É looping infinito de reclamações. Para isso, precisamos refazer novas memórias, ou seja, a gente precisa criar, densificar isso em memórias, para que quando você saia de qualquer situação, ritual, cerimônia, dia a dia, você possa achar e encontrar essas memórias facilmente. Porque é muito fácil você sair de um encontro com um terapeuta e falar assim, nossa, eu preciso sair, eu identifiquei que eu tenho uma trava porque eu vivo a minha vida na escassez. Tá. Eu identifiquei que eu tenho uma trava de alerta, porque eu sempre estou pensando em sobrevivência. Beleza. Tá bom. Só que você refez as memórias no seu corpo. O que é elevar sua frequência? Adianta você colocar um mantra 30 minutos e depois que terminar, você vai passar 2 horas bem. Mas e depois que essas 2 horas passar? E no outro dia? E você vai dormir? E o que vai acontecer? Né? Então, nós precisamos densificar memórias no nosso corpo, porque o nosso corpo é a nossa caixinha de Pandora, o nosso corpo é nosso inconsciente. Né? Pois vivemos numa trama, eu sempre falo que a gente vive numa trama de aranha mesmo, como se fosse a teia de uma aranha, vivendo a partir de um processo, e então conectamos com as outras linhas, que são energias de todo o nosso estado, o nosso estado ao redor. E, infelizmente, ou felizmente para alguns, mas eu não acredito que seja o cenário de todas as pessoas, nós somos a média das 5 pessoas que convivemos. E vamos além disso, no nosso DNA, os nossos ancestrais, a história da nossa família, pai e mãe, toda a história de uma humanidade. Aí me diz, como você vira para uma pessoa e fala assim, você precisa elevar a sua frequência? Cara, às vezes é irônico, é engraçadíssimo. Porque assim, você olha para uma pessoa que está toda acabada lá e você fala, não, mas é só elevar a sua frequência. Gente, não é só elevar a frequência. A gente precisa começar a memorizar as coisas no nosso corpo. E aí, esse estudo vem dessa canalização de sentir, né? Que muitas pessoas
90% dela só vê processo, 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 como que a gente consegue densificar tudo isso e trazer para o presente de uma forma consciente, de uma forma já olhando com outra visão para as coisas, né, e não só com aquela mesma visão, né? É literalmente a desapegar da dor, né? Mas como fazer isso? E aí eu coloquei para a gente refletir a mente, mente. Literalmente, a nossa mente, mente. Então a gente vai entender agora um pouquinho da formação da sociedade. Isso quem está na jornada dos arquétipos, que é a nossa imersão desse ano, né, de 2026, a gente está entrando bem a fundo com esse tema, mas eu vim aqui só para a gente dar uma lapidada, para a gente saber onde a gente está, para que a gente consiga focar essa energia de estudo, de consciência dentro do sagrado feminino. Aí, beleza. Tá. Abordando de uma forma bem sucinta, nós vamos entender como funciona a nossa teia de aranha, focando somente no nosso campo energético. É importante sempre falar que nós todos nascemos de uma mulher, ou seja, não importa se você é um homem que está me ouvindo neste momento, você herda tudo o que a gente vai falar nessa live de hoje, consciente e inconscientemente, porque nós nascemos de uma mulher, nós nascemos de uma pessoa que vive essas dores o tempo inteiro, né? Então aqui a gente vai levemente passar que nós temos o consciente, que é o aqui e o agora, por exemplo, a vontade que você tem de fazer xixi, coisa rápida. E aí nós temos o inconsciente pessoal, que são os nossos traumas, nossos padrões, nossa vida, desde a barriga uterina da nossa mãe, que a gente vem armazenando informações nesse HD chamado inconsciente pessoal. Depois disso, mais amplo, nós temos o inconsciente coletivo, que é a camada de toda a construção da sociedade, né? E fora isso, então, são as dores também de uma sociedade inteira, fora a ancestralidade e tudo mais. Alguns estudiosos falam que nós herdamos até a quinta linhagem da nossa família. Então, a gente está falando da mãe, a gente está falando da avó, a gente está falando da bisavó, da tataravó e da tataravó. Tudo o que essa linhagem viveu. Para mim, gente, balela 5. Para mim é muito mais, mas enfim. Então, nós temos, né, a divisão da persona do ego, que é o que nós reprimimos, que está lá, que nós temos todos esses bloqueios, essa inflamação dentro de nós, tudo que a gente reprime, tudo que a gente acha que é certo, os nossos comportamentos que é do tipo, é a peneira, né? Como que a sociedade vai me encarar nesse momento? Eu tenho que agir como, né? É o nosso personagem. E nós temos o self, que é o elemento de toda a raiz que engloba o espírito, o nosso ser, na nossa consciência, que são todos elementares, que inclusive já falei para vocês, de várias, né, quem está nos arquétipos, sabe que existem várias formas da gente começar a integrar o self e parar de sempre agir pelo ego. Ego aqui não é sobre ser egoísta, não é nesse sentido, ego é somente o nome dessa persona, pela psicologia. Beleza? Eu acho que esse assunto está bem ok entre a gente, que a gente já tem falado há bastante tempo. Mas aqui a gente começa a entender a nossa real estrutura enquanto mulher e enquanto pessoa que nasce de uma mulher. Então a gente vai pegar e vai passar bem leve tudo o que a gente tem no nosso inconsciente coletivo, para que a gente possa entender quando a gente falar o tema aceitação e relaxamento, a pessoa, entendi. Esse momento agora, eu preciso esquecer todas essas dores e caramba, eu carrego isso. E eu convido a vocês, nesses momentos que eu estiver falando aqui das dores e tudo mais, que vocês possam refletir, inclusive no cenário familiar de vocês, no cenário de trabalho de vocês, no cenário de relacionamento de vocês e tudo mais. Né? Então, aqui eu coloquei meio que uma historinha para a gente poder chegar num objetivo comum. Então, aqui é a ascensão de estruturas patriarcais. Aqui é quando a gente fala no Sagrado Feminino que existiam 2 tempos. Um minuto. Existia o tempo do patriarcado, que é o período que nós estamos ainda passando, e nós temos o tempo, né, do matriarcado, do matriar, da mãe, da grande mãe. Só que estudando história,
Que período que isso existiu? Quando a mulher era realmente tinha os mesmos direitos e fazia as mesmas coisas que o homem. Essa ascensão ao poder, literalmente, poder é só uma palavra, mas quando a gente estava nessa mesma linearidade. Isso aconteceu na época da pré-história. Depois da pré-história, eu sempre falo que é da pré-história para trás, porque assim, depois do período da pré-história que começou a entrar o período do patriarcado, que é o que a gente vive até hoje, né? Então aqui eu coloquei como se fosse essas divisões de momentos. Né? Então, aqui é a centralização do poder político e religioso sempre para os homens. Se você reparar, qualquer cultura, qualquer história, qualquer povo, qualquer geração, existe a centralização de poder religioso apenas na mão do homem, homem masculino. Redução do espaço feminino em rituais e decisões sociais desde muitos antes, milhões de anos atrás. E aqui é só um resumo, né, gente? Então, o controle da sexualidade e do poder da mulher na sociedade. Isso desde sempre. Beleza, cadê o feminino aí? A pessoa que gesta, que gera, que transforma e que educa? Nenhum. Então, aí eu coloquei a Inquisição, que foi sobre a caçada às bruxas, que não tem muito tempo. Pasmem, porque o fim da Inquisição aconteceu há 200 anos atrás. Pensa que o Brasil tem 500 anos. 500 anos, né? 500 anos. E a perseguição das mulheres, as bruxas, ocorreram há 200 anos. A gente está falando que a média de uma pessoa é 80 anos de vida, 80, 90 anos, tá? Então são 2 gerações nossas. Todo mundo está lascado, porque não foram, mesmo se fosse qualquer pessoa que tivesse sido queimada, mas a grande parte foi mulher. E foi das piores formas que a gente possa imaginar, porque qualquer pessoa que entenda um pouquinho de história vai ver como é que aconteceu. Se você gosta de vermelho, bruxa. Se você gosta de preto, bruxa. Se você sabe ler, bruxa. Não era só as pessoas que faziam, entre aspas, magias. Não, qualquer pessoa e nascendo mulher era um risco. Você sabe mexer com plantio, agricultura? Bruxa. Você sabe ler, bruxa. Você sabe educar melhor seus filhos? Bruxa. Você você fala, na verdade, exatamente igual um homem fala com você, muitas vezes gritando, ainda mais naquela época, bruxa. Qualquer motivo era motivo de queimar uma mulher. E não eram só mulheres, eram crianças. Há 200 anos atrás, apenas. E aí entrou nesse período, né? Repressão de saberes ligados a ervas, cura, espiritualidade popular, bruxa. Milhares de mulheres torturadas e executadas. Geração, aí começou, sempre teve, né? Mas aí popularizou mais, uma geração criado, né? Geração criada através de medo e silenciamento do feminino. Por favor. Aí nós falamos sobre a colonização, que na verdade esse nome é bem ruim, porque na verdade não fomos colonizados, fomos invadidos, mas ok. Invasão de territórios indígenas pelos colonizadores europeus. Detalhe, aqui a gente está falando do Brasil, mas em qualquer espaço mundial foi colonizado por alguém, foi invadido por alguém. E essa invasão aconteceu da mesma forma, ou seja, guerra, matança, destruição. Destruição de tradições espirituais femininas originárias, porque naquela época a espiritualidade era uma espiritualidade de observar. Eu observo que desce a minha menstruação nos ciclos lunares. Então, era desse ponto da observação. Então, todas as pessoas que tinham esse observar, que eram as anciãs, que passavam essas memórias e esses ensinamentos de geração a geração, era considerado como bruxa também. Mas aí, na época da colonização, da invasão, muitas dessas pessoas foram mortas justamente porque sabiam mais. E em aldeias indígenas, quem sabe mais é o responsável por passar a tradição e o responsável por aquela aldeia.
Então, o que nesse período da invasão eles faziam? Quem que manda aqui? Ah, tal pessoa manda aqui, então é ela mesmo. Se ninguém for a favor da gente, é ela que a gente vai matar. E aí eles faziam isso. Por isso que, graças a Deus, a gente tem as medicinas aí e a gente tem tantos movimentos hoje que a gente está dando um pouco mais de vida para isso. Mas que vida é essa, né? Que aí a gente já entra numa outra cenário político, matança e tudo mais, que acontece da mesma forma. E aí nós tivemos, na época da invasão, né, imposição de novos valores religiosos e culturais, inclusive nós temos Jesus Negro na América, que está localizado no Peru, que foi mais ou menos isso. Eu mando aqui, chegou lá, né, os espanhóis, eu mando aqui. Beleza, se você não acreditar no meu Deus, se você não acreditar no meu Jesus Cristo, você vai morrer. Foi literalmente assim, é esse o papo, né? E eu tive lá presencialmente e estudei, toda a minha viagem que eu tive lá foi viagens que a gente estudou diretamente com arqueólogos e foi literalmente esse o vocabulário em Quechua, né? Que eles se comunicam e passam os ensinamentos em Quechua até hoje. E era literalmente essa conversa. Se você não acreditar no meu Jesus, você vai morrer. E aí eles separavam em filinhas mesmo. Se você acreditar em mim, você fica nessa fila, se não, você fica na outra. E aí foi. As pessoas que não queriam acreditar nesse Deus, por quê? Qual era qual que era o, qual que era o Deus peruano naquela época? Era Pachamama. Por isso que fala sobre a grande mãe. Pachamama é dona do solo. Pachamama da vida, Pachamama da agricultura, porque se eu não louvar a Pachamama, que é a dona da terra, eu não vou ter comida, eu não vou ter a colheita, né? Enfim, então, e mesmo as pessoas que mentiram, né? Obviamente, mas falavam que acreditariam naquele Deus colonizador europeu que estava ali, eles colocaram Jesus na frente deles, aquela imagem de Jesus na cruz que a gente conhece, e aí eles repararam que os peruanos não conseguiam olhar para a imagem, e eles ficavam assim. Aí questionaram, por que você não está conseguindo olhar para Jesus? E aí os peruanos responderam, porque para mim ele está pelado, porque realmente no Peru faz muito frio. Eles vivem de roupões, de muitas roupas. E aí lá existiu e existe a igreja lá, tá até hoje, a imagem de Jesus negro e coberto. Então eles fizeram essas adaptações para que as pessoas pudessem acreditar no que eles acreditavam, né? E aí, só que a violência, né? Sempre violência contra a mulher indígena e apagamento das suas lideranças, enfim, né? Como eu pontuei aqui para vocês. E aí a gente fala sobre o período da escravidão. Olha como sempre. Olha o nosso inconsciente coletivo. Se a gente for reparar só o inconsciente coletivo, a gente já tá todo cagado, mas bora lá. Aí a gente fala da época da escravidão e das senzalas. As mulheres negras, gente, eu não tenho papel de fala nenhum aqui. E assim, depois eu vou até abrir para vocês, se vocês tiverem mais conhecimentos para falar sobre isso, mas assim, é perturbador falar da escravidão. Porque é algo ridículo, tipo, é algo que. Gente, aonde o ser humano vai passar, né? Aonde o ser humano está e sempre esteve, né? Porque a gente já vai falar dos assuntos atuais. Então, a escravidão, né? Mulheres negras submetidas à escravidão e à violência constante, inclusive violência sexual, né? Porque se você não quer comigo, você vai sofrer pra caramba. Separação de famílias e perca da autonomia sobre o próprio corpo. Não podiam falar não, não podiam fazer absolutamente nada. Resistência por meio de ancestralidade, cantos, ervas, espiritualidade afro-brasileiras, mas assim, é uma resistência de algo que nem deveria existir. E as senzalas tornaram-se também espaços de preservação cultural e espiritual hoje em dia. Mas naquela época, tem noção de tudo que acontecia ali? O cenário que era? É perturbador se a gente for falar da escravidão. E detalhe, gente, é super recente também. Porque vocês acham que a escravidão acabou? Vocês realmente acham? Eu estava até vendo na internet esses dias um documentário, não, foi um Reels, assim, de uma mulher, eu não lembro o nome dela, que ela tinha sido salva há pouco tempo. E detalhe, Rio Grande do Sul. Agora, não tem nem 10 anos essa história. Imagina quantas pessoas ainda não
passam a vida sendo escravizadas, mesmo tendo Constituição, enfim, todos esses critérios, toda essa expansão da consciência, né? Quantas pessoas ainda não vivem nesse cenário? E não só no Brasil, no mundo inteiro. Então, essas são algumas pequenas dores, gigantes dores, né? Mas eu estou resumindo bastante para a gente aqui. E aí nós temos o período da pós-abolição e da marginalização, né? Mulheres negras continuam excluídas socialmente e economicamente de todo o cenário. Isso não é pauta aqui não é pauta de anti, antirracista, eu não quero entrar nesse local de fala, porque eu não tenho propriedade de fala, porque eu sou branca, justamente. Mas, assim, até hoje, a gente vive numa reparação histórica que é extremamente difícil reparar, porque como você vai reparar historicamente, você pode melhorar com essa questão das universidades e todo o avanço que a gente está tendo. Mas, gente, reparação histórica, tipo, cara, é assim, é o mínimo que uma sociedade pode fazer. E mesmo assim, existem muitas situações de preconceito, de racismo. Existem muitas e muitas mesmo, né? Religiões, perseguição de religiões de matrizes africanas, muitas até hoje, muitas. A gente vê vários vídeos aí no Instagram da galera querendo abençoar terreiro, enfim. Sofrem perseguições, né? Saberes femininos populares foram desvalorizados. Isso sim, e a gente está nessa. Por isso que eu acho incrível ter tantas mulheres conscientes do sagrado feminino, porque a gente precisa ser mesmo, a gente precisa falar mesmo, né? E até hoje, né? Eu trouxe isso aqui, gente, é ridículo. Isso que a gente falou é um pouquinho do nosso inconsciente coletivo. E aí, a pessoa, a gente tá. Qual é o tema da nossa live? A nossa live, ela tem o tema de aceitação e relaxamento. Por isso que no início da nossa live eu falei, não adianta a gente virar e falar assim, vamos só memorizar novas memórias do nosso corpo. Calma, a gente precisa entender isso aqui, onde a gente está, com várias situações que já aconteceram no nosso inconsciente coletivo, super recentes, que ainda está acontecendo, o que está acontecendo no dia atual, para que aí a gente tenha consciência de falar, tá, agora é o momento de eu aceitar do universo, agora é o momento de eu liberar todas as energias, agora é o momento de eu relaxar. Porque se eu também, a gente precisa sair da dor, mas a gente precisa ter consciência dela. Por quê? A evolução ela é um processo. Então, novamente, nós precisamos sair da dor, mas nós precisamos ter consciência dela. Né? Então, até hoje no Afeganistão, as mulheres são restritas à educação. Se você é mulher, você não vive. Literalmente, você não vive. É ridículo os vídeos que tem no Afeganistão e os caras ainda acham que tá é cultura, é de boa. Gente, as meninas, né, foram proibidas de frequentar o ensino médio em grande parte do país, e isso está acontecendo hoje agora. Se você é mulher, você não estuda. Muitas mulheres perderam acesso a universidades, isso hoje. Limitações ao trabalho. Mulheres foram impedidas de exercer diversas profissões. Inclusive, teve até o caso da cantora que não pode sair em praça pública e várias questões. Controle da mobilidade. Em muitas regiões, mulheres enfrentam dificuldades para viajar sem acompanhante masculino. Há regras rigorosas sobre deslocamento e presença em espaço público. Ou seja, só pode ir para o shopping se você for homem. Você só pode comprar uma roupa nova se você for homem, porque se você for mulher, principalmente mulher menina, não dá. Violência e medo. Relatos de prisões arbitrárias, intimidação e punições por descumprimento de regras impostas pelas autoridades. Ativistas e defensores dos direitos das mulheres relatam perseguição com essas mulheres. Casamentos forçados e pressão familiar. Detalhe, lá, se você tem 12 anos, você casa. E a sua família escolhe casar. E eu vi exatamente até essa semana, eu até compartilhei no meu Instagram pessoal, de uma menina de 13 anos falando assim, eu não queria casar com ele, mas eu tive que casar. Você entende que isso é um estupro? Vocês entendem tudo que elas estão passando lá? De você não poder vestir uma camiseta, você tem que cobrir todo o rosto?
É muito pesado. Organizações de direitos humanos denunciam casos de casamento precoces e forçados. Óbvio, isso tem em todo local. Muitas meninas têm pouca autonomia para decidir sobre o próprio futuro. Mortes e violentações graves. Há registro de mulheres mortas em contexto de violência doméstica, punição extrajudiciais e conflitos armados e repressão. Isso, gente, eu fui super tranquila em falar sobre esse tema aqui. E aí eu coloquei aqui para a gente refletir. A escravidão não acabou. A Inquisição e todos os períodos de abolição ao feminino também não acabou. Como, por exemplo, no Brasil, Ilha de Marajó. Acabou o falatório de Ilha de Marajó? Tem criança sendo arrancada os dentes para ter relações. Ou demais casos diários de abuso infantil, como aconteceu, né, lá nos Estados Unidos, aquele cara que eu nem merece citar o nome aqui. Olha tudo que a gente vive no agora também. Existe uma história do inconsciente coletivo pesadíssima, isso a gente falou poucas coisas, mas o contexto agora, por isso que eu falei no início do slide, que entender o nosso inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo, é teia de aranha, porque uma coisa vai passando a outra. E aí me diz, como você vira para uma pessoa e fala, mas você precisa elevar a frequência, sendo que o nosso campo de frequência está armazenado todas essas informações. Um Reels que você rola no seu Instagram, para você ver que você vê um caso de uma menina sendo estuprada com 5 meses de vida, você já acabou a sua vibração. Que frequência que você vai levar? Né? Então, aí eu coloquei escravidão aos olhos nus. Não somente escravidão por pele, por questão racial, mas hoje existem muitas fabricações de tecidos têxteis que é muita escravidão. Por exemplo, várias marcas famosas tiveram várias lojas fechadas porque foi visto escravidão. Foi óbvio que existe. Gente, no Brás, mesmo aqui em São Paulo, várias marcas na internet, muitas marcas vendendo a preço de escravidão. Aí eu falo para você, tendo essa consciência, essa expansão da consciência, você realmente prefere alimentar e ser alienado de uma situação dessa? Eu prefiro pagar mais caro do que ficar influenciando essa coisa. Ah, Mayara, mas você não vai mudar o mundo. Beleza, mas eu tô tranquila com o que eu tô pregando aqui. Eu tô tranquila. Sagrado feminino, vamos lá. O que eu tenho consciência eu não vou fazer. Sabe assim? Porque eu sei que eu não estou alimentando esse sistema. Então vamos lá. Tudo isso que a gente falou até agora, essa fotinha eu até coloquei lá na imersão dos arquétipos, mas eu acho ela tão incrível que dá uma resumida em tudo. E vamos focar nessa imagem somente em algumas situações. Tudo que a gente falou está no nosso inconsciente coletivo e automaticamente algumas situações do nosso inconsciente pessoal. Isso, todas essas informações manipulam a nossa energia frequencial. Não tem como não tem como. Isso tudo atrapalha o nosso campo de frequência. E aí, você está se questionando, ai, por que eu não consigo manifestar a vida dos meus sonhos? Eu quero trabalhar com tal coisa, eu quero manifestar, eu sonho com essa situação. Tá. A sua vida de agora, a sua vida que você está tendo agora, ela é o reflexo de todos os comportamentos conscientes e inconscientes que você teve lá atrás. E, inclusive, vibrando nessa mesma frequência que a gente está falando aqui, de dor, medo, traição, desigualdade social, você não. Todo esse cenário que está no nosso campo, não tem como a gente fugir dele. Ele vibra. Automaticamente, ele vai poluir de alguma forma nosso campo energético, nesse atual. E aí, como que a gente vem e traz um tema, aceitação e relaxamento, se a gente não tem noção do que a gente está vibrando, do que nós estamos sendo, do que nós estamos alienados ao sistema fazendo. Né? Então, fica tudo parado no nosso campo. Agora, qual é a solução para sair disso e para você poder manifestar a vida que você quer neste exato momento? Fica mais, fica mais, fica mais. Alguém quer apontar alguma coisa, gente, do que a gente falou até aqui? Pode escrever aí no chat. É pesado, né?
Acho que foi um dos temas mais pesados que eu trouxe, mas era preciso. Deixa eu abrir o chat. Vamos seguindo, então. E aí, eu venho trazendo uma proposta diferente. Tudo que a gente, tudo que está no nosso espaço aqui, no nosso cenário, no nosso campo e tudo mais, nós temos as memórias corporais. Quando eu falo assim para vocês, vamos elevar nossa frequência, vamos fazer uma coisa, vamos fazer outra. Antes da nossa mente, por que a mente grava muito? Porque o nosso corpo registra. Tudo, absolutamente tudo, está armazenado nas nossas memórias corporais. Então, o nosso corpo, para a gente falar assim, agora é a hora de elevar a nossa frequência. Agora é a hora da gente, pô, eu quero manifestar esse objetivo, eu vou precisar agir dessa forma. O que vem primeiro? Vem a mente? Beleza, mas o corpo ele vai junto, porque existe uma linguagem corporal para a gente poder acessar todas essas informações. Então, o nosso corpo, ele é o nosso inconsciente. Nós conseguimos abraçar o nosso inconsciente. O nosso inconsciente é a nossa caixinha de Pandora? Sim, mas tudo fica registrado no nosso corpo. O nosso corpo carrega memórias que, com o tempo, se transformam em comportamentos e padrões de vida. Mesmo quando realizamos um trabalho consciente e de investigação, né, e de cura dos nossos traumas, ainda é desafiador viver em equilíbrio em um campo coletivo marcado por séculos de dor, violência e atrocidades. Uma realidade que, infelizmente, também se manifesta nos dias atuais. Então, o nosso corpo fala. Por exemplo, vamos seguir alguns questionamentos, e aí vocês refletem aí, tá bom? Olha como a gente está nessa teia de aranha. Quantas vezes o nosso corpo rejeitou um abraço antes mesmo da nossa mente entender o motivo? Do tipo, eu vou ter que abraçar. Tipo, não quer. Eu tô abraçando, mas eu não quero abraçar. O nosso próprio corpo tá nesse casulo, nesse, nesse momento. Quantas vezes sentimos desconforto ao tocar ou sermos tocados por alguém? Tipo, essa pessoa tá me tocando desse jeito, tipo, será que todo afastamento é racional ou algumas vezes é uma memória silenciosa do corpo? Quantas vezes sorrimos enquanto o corpo permanece em estado de defesa? Do tipo assim, ó. Isso aqui é um estado de defesa. Linda. O que o nosso corpo tenta nos dizer através de tensões nos ombros, de aperto no peito ou da respiração curta? Isso aqui, ó. Quantas vezes a gente tem que fazer? Tipo, relaxa. Às vezes a gente vive assim, né? E a gente nem percebe que a gente tá aqui, ó. Tá tudo travado. Olha o nosso corpo falando, olha o nosso inconsciente aqui. A nossa mente sabe por que a gente tá aqui, mas muitas vezes a gente não se dá conta que é isso aqui, relaxado, ó. Estágio de relaxar. Façam o seguinte. Respirem comigo aqui, ó. Sobe os ombros e desce. Soltou. Respirou. Soltou. Fica até melhor, né? Tava todo mundo tensionado. Me fala quem não tava. Como que vocês estão se sentindo? Quantas vezes dizemos está tudo bem, enquanto o corpo grita o contrário, do tipo, cara, não tá tudo bem. Tem como você falar que você não está bem, em vez de, né? O quanto das nossas reações vem do presente e o quanto vem de experiências antigas registradas em nós? Será que aprendemos a ouvir o corpo ou apenas a silenciá-lo? Quando foi a última vez que você percebeu que seu corpo estava cansado antes de adoecer? O seu corpo se sente seguro para relaxar? Vivemos em estado de alerta o tempo inteiro. Quem cresceu aprendendo que sobreviver era a única coisa que poderia ser feita, como saber em qual momento é o momento de relaxar? Nosso corpo muitas vezes não sabe nem o que é essa energia da ação do relaxamento. Se eu falar, meu, você tem que descansar um pouco, você vai falar dormir?
Não, não precisa dormir. Não, você precisa descansar. Descansar não é dormir. Descansar é descansar a mente, estado de presença, trabalhar a sua presença nesse momento, se nutrir de você mesmo. O que acontece dentro de você quando alguém se aproxima demais? Tipo assim, nossa, fulano tá vindo muito perto, está me incomodando. Sabe aquela conversa que fulano tá vindo muito perto? O que é isso? Será que estamos vivendo plenamente ou apenas sobrevivendo em estado de alerta? Que memórias o seu corpo ainda carrega e que sua mente já tentou esquecer? O quanto do seu corpo está disponível para o amor, para o afeto e para o recebimento, de apenas receber, de não precisar fazer nada? Se o seu corpo pudesse falar em voz alta, o que ele te pediria? Isso tudo são questionamentos para a gente poder começar a entender essas memórias do nosso corpo. Porque a gente está lotado de memória negativa. Nós precisamos fazer memórias positivas para que, quando você esteja no momento da sua vida aí no seu dia a dia, você saiba a hora de descansar, a hora de relaxar, a hora de receber, a hora de aceitar. Você já entendeu essa energia, mas enquanto a gente só está parada na dor, que foi o nosso primeiro momento, a gente não vai conseguir se desprender de nada. E aí, detalhe, daqui um ano vai passar e você vai estar no mesmo local. E você vai falar, caramba, mas o que a Mayara falava não está acontecendo comigo, por que com as outras pessoas acontece? Porque você não entendeu que para atrair e manifestar qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa ascensionar essas energias de aceitação e relaxamento. Entendimento das dores é uma coisa, viver nelas é outro. A gente viu nesses nossos primeiros momentos que a gente de fato tem um grande inconsciente coletivo extremamente deturpado, o nosso inconsciente pessoal horrível com as coisas que estão acontecendo. Aí nós temos os nossos nascimentos, o trauma, pai e mãe, família, situações que ocorreram na nossa vida. Então, se a gente só for viver de sofrimento, gente, tá? O nosso corpo não aguenta mais. Porque a gente abraça quando a gente não quer abraçar. A gente sente o nosso corpo, mas a gente não consegue respeitar ele. A gente se incomoda com fulano tocando na gente, mas a gente não impõe os nossos limites. Faz sentido para vocês? Porque a gente vai começar a ver agora a prática. Olha o que a Tatá compartilhou com a gente. Já vivi momentos de abuso na condução na infância, adolescência e depois de adulta. Hoje tenho muito receio de andar de condução em pé. Em ônibus. Já vivi momentos de abuso na condução na infância. Em ônibus, né, amiga? Já vivi momentos de abuso dentro de ônibus na infância, adolescência e depois de adulta. Hoje eu tenho muito receio de andar de condução no trem e a pé. Isso é seríssimo. Já sofri assédio moral no trabalho, tanto que hoje não consigo mais me valorizar e aceitar elogios. Tenho agonia do toque de estranhos. Sim, gente. A gente tá no nosso inconsciente coletivo e no nosso inconsciente pessoal o tempo inteiro. O nosso corpo é nosso inconsciente, a gente não tá aguentando mais. E aí entra esse pedido da egrégora, da gente começar a entender as nossas dores, mas a gente precisa começar a parar de viver por elas. E aí entra a flor sagrada com essa proposta, que é a proposta do nosso encontro. A gente precisa começar a registrar nos nossos corpos momentos positivos, para a gente tentar ressignificar tudo isso. Por isso que a tenda é aceitar e relaxar, para que quando a gente fala assim, eu quero manifestar tal coisa, o seu corpo tem energia suficiente, energeticamente frequencial, para manifestar, porque se a gente for manifestar o que a gente está sentindo agora, porque o que é manifestação? É frequência. E se a gente for levar para frente essa frequência, a gente só vai atrair mais dor, mais sofrimento. Por isso que é importante a gente olhar para a dor, para a gente ter consciência dela, mas é importante a gente registrar, ter momentos
positivar momentos do nosso corpo, do tipo, calma, tá tudo bem sentir, tá tudo bem aceitar agora, tá tudo bem relaxar, porque a gente não sabe o que é relaxar. A gente nasceu mulher, não sabemos o que é relaxar. Alguma coisa sempre vai acontecer com a gente. Então, como que a gente vai entrar nessa energia de aceitar o que o universo tem pra gente, de relaxar, uma vez que a gente não sabe? Historicamente, a gente não sabe o que é aceitar e relaxar. Na nossa vida atual, a gente não sabe o que é aceitar e relaxar. A Cat compartilhou. Tem uma frase de Freud que fala: se a boca se cala, falam as pontas dos dedos. Amei essa frase de sobre o quanto o nosso corpo se expressa, até mesmo quando não falamos nada. É real, o nosso corpo fala. Amei seu compartilhar, Cat, Tatá. Porque é verdade, a gente precisa começar a memorizar coisas, porque o nosso corpo está aqui respondendo a tudo o tempo inteiro. E aí eu trouxe para a gente fazer práticas para a gente poder sair e para a gente ter a nossa frequência elevada, porque já me perguntaram assim, muitos já me perguntaram, Mayara, mas como que você acorda assim todos os dias, tipo, super alegre, super feliz? Gente, não acordo. Só que eu consigo elevar a minha frequência, porque eu sei quando ela tá baixa. E aí é isso que eu trouxe para a gente hoje, para a gente poder entender e trazer para o nosso corpo isso, sabe? Por isso que em agosto eu falei, cara, a gente precisa dessa tenda sem catarse, porque assim, todo mundo que tá aqui, menos a Cat, já foi em trabalho meu. Gente, trabalho meu geralmente é muita catarse. O que que é isso? Eu chego no ponto da dor com a medicina da Cacau para a gente reformular, para a gente ressignificar. Nessa tenda não tem catarse, gente. Então, assim, não vai ter. Se você tiver que chorar nessa tenda, vai ser de emoção, de gostoso de você estar ali. Mas vai ser uma tenda deliciosa. Vai ser uma tenda, assim, que estamos precisando desse momento de glória, não só tristeza, sabe? Um momento pra gente. Então, assim, a gente vai passar uma tarde, a gente, num grupo de mulheres, falando de mulher, falando de sagrado, estando num sagrado, com o nosso próprio corpo, com o nosso templo, e vamos registrar essas informações do nosso templo. E aí a gente vai sair dessa tenda assim, vem universo, que eu quero te usar todinho, meu filho. Não tô nem aí o que aconteceu comigo mais, sabe? Tenho consciência, mas vem coisa boa, vem, porque é exatamente isso. É esse o propósito da tenda. E aí eu trouxe, né? Reprogramar nosso corpo. Não é sobre a nossa mente. Detalhe, porque a mente e o corpo eles estão entrelaçados. Só que dessa vez a gente vai começar a trabalhar. Inclusive, o tema do próximo ano do Flor Sagrada é corpo em movimento. A gente só vai trabalhar o nosso corpo de janeiro a dezembro. Sabe? 2026 é um ano do Flor Sagrada que a gente está trabalhando muito mental. Conhecimento, informação, prática, e catarse, e vem processo, e vem. Ano que vem, não. Ano que vem é corpo, gente. Vamos entender aonde, o que está desalinhado na nossa energética, vamos nos nutrir, vamos nos olhar nesse momento, né? Mas é preciso passar por esse momento que a gente está passando agora, de informação, de catarse, de entendimento, para que ano que vem a gente possa começar a soltar todo o nosso corpício de forma integrada. Então, aqui, reprogramar nosso corpo. O que nós, de fato, precisamos, nesse momento, é receber novos downloads, para que possamos acessar novos cenários da nossa própria manifestação, porque se a gente continuar do jeito que a gente está, a gente só vai atrair mais dor e sofrimento, certo? Todas concordamos com isso? Todas concordamos com isso. Quando não reprogramamos novas memórias corporais, é mais difícil de mudar a nossa própria frequência. Pois como explicar mentalmente para uma pessoa que vive em estado de alerta que às vezes para ela receber do universo ela precisa relaxar? Daqui a pouco já desce. Como eu falo para uma senhora de idade que nesse momento ela precisa relaxar? Gente, ela batalhou a vida inteira. Então a gente precisa densificar isso no nosso corpo, trazer essa frequência para nós. É importante aceitar tudo que vem para nós, pois de uma forma nos programamos aquela realidade. Trabalhar o agradecimento interno e externo, porém se reprogramar para os novos cenários futuros. Minha proposta é fazer com que você internalize esse estado de consciência de forma material, para que você consiga atingir isso de forma mais cotidiana.
assim ascensionar essa sua nova energia. Eu peço um momento, eu escrevi um texto para gente, eu estava num processo de... Quando eu recebo esse tema, eu entro dentro deles, né? Eu vou entrando. E aí eu recebi um tema, quando foi canalizado esse tema para nós, eu recebi esse texto e eu gostaria de compartilhar ele para vocês. Só um minutinho que eu vou pegar o caderno onde eu escrevi. Ô, Nath, faz um favor para mim. Sabe meu livro do Sagrado Feminino, aquele de capa vermelha? Você pega para mim? Eu acho que ele tá ali do lado da minha cama. Gratidão. Eu não lembro onde eu botei ele. Eu vivo escrevendo, aí eu fico para lá e para cá. Ou saiu dos sonhos. Não, esse é dos sonhos. Gente, só um minuto, eu vou ver se está dentro do meu guarda-roupa. Só um minutinho mesmo, tá? Peraí. Será que não tá aqui, ó? Tá aqui. Meus amores, eu não estou achando, porque eu ando com esse livro para todo canto e eu literalmente deixo ele. Hã? Não sabe essa sua bolsa aí? Não. Nessa aqui do curso? Não, aqui tá o livro que eu tô lendo. Eu literalmente ando com ele para cima e para baixo, então não tem um lugar que eu tenha deixado ele. E eu acabo perdendo ele de vista. Não é a primeira vez que isso acontece. Mas beleza, o que eu vou fazer com esse texto? Eu vou escrever, vou gravar um áudio para nós lá na comunidade da Flor Sagrada e vocês escutam. É de um local da onde surgiu a canalização desse assunto. Mas o texto ele fala resumidamente assim: aceitar é o primeiro movimento. Aceitar tudo que a gente está passando agora é o primeiro momento, que é você tranquilizar a sua mente, aceitar com gratidão. Aceita o que você está recebendo no universo, porque todos os dias a gente recebe pequenos milagres, mas a gente precisa estar atento a perceber esses pequenos milagres. E aí agradece, porque essa é a fonte da prosperidade e da abundância no universo. É saber identificar pequenos milagres, agradecer profundamente, internamente e falar isso externo. Gratidão, universo, por isso, isso, isso. E aí, isso é aceitar os pequenos presentes que o universo tem pra gente, porque o sucesso é uma construção. Esse momento aqui que eu tenho com vocês para a Flor Sagrada é uma construção. Não é o final do meu trilhar, é o início dele, é uma construção. Daqui a pouco, daqui a um ano, talvez não estejamos só aqui neste momento, aqui, talvez estejamos em outra plataforma, em outro local, mas é aceitar os pequenos milagres que a gente tem no dia a dia. E aí nós entramos no aceitando, aceita um dia, aceita outro, agradece, e aí vai ficando mais gostoso. Quando você entende esse movimento de ficar mais gostoso em agradecer, esse é o verdadeiro momento que é para a gente relaxar. É nesse momento. Relaxou. Só que quando você relaxa de verdade, aí que vem toda a sua colheita universal. É nesse momento, não é no primeiro momento que você aceita e agradece, não é no segundo dia, não é no terceiro, não é no quarto, mas é sobre o hábito constante de você observar pequenos milagres, agradecer, manter essa energia de gratidão dentro de você. E depois, quando você observa mais um milagre que é um pouquinho maior do que o outro, é o momento de você relaxar, não é o momento de você afundar a cabeça no trabalho, não é o momento de você afundar em medicina, não é o momento de você conversar com o seu terapeuta, é um momento de êxtase, de relaxar. E eu uso essa frase que eu tô assim, relaxar é você entender o perfeito momento em que você precisa sentir gozo pela vida. Porque é sobre isso. É sobre você flutuar nessa energia, é sobre você achar gostoso tudo o que acontece com você, né?
E, e é sobre isso que fala o texto. E eu vou ler para vocês na comunidade. E aí nós tivemos aqui, ó. E aí eu pego algumas práticas para a gente trazer para o nosso cotidiano esse movimento, que é absorver novas memórias. Como que a gente vai absorver novas memórias? Primeiro, já entendeu sobre aceitar e relaxar. Ou pelo menos aceitar. Relaxar é um processo. Pelo menos aceitar, vocês vão identificar todos os dias pequenos milagres que estão acontecendo na vida de vocês e agradecer por eles, ok? Depois, quando acordamos, eu coloquei para a gente fazer uma prática de relaxamento e conexão. Gente, pode ser qualquer coisa. Você pode ir para o yoga quando você acordar? Sim, você pode, mas até você ir para o yoga, você vai ter que tomar banho, se trocar. Não, tô falando para a gente fazer esses movimentos aqui, ó. Sabe? Tipo assim, gratidão, eu acordei. Tipo, pequenos movimentos de relaxamento e conexão. Logo pela manhã, vocês vão fazer isso, eu vou perguntar na nossa comunidade. Onde que você sente no seu corpo que está pressionado? Então, por exemplo, ombros, relaxa, sabe? Tipo, aonde está essa pressão no meu corpo? Para, eu estou sentindo pressão aqui, então eu vou ficar fazendo aqui, ó. Até ele ficar melhor, sabe assim? Nas mãos, nos pés, sabe? Coloca uma música legal para você e vai brincar com essa música. Mas, na verdade, você está brincando para ver aonde está doendo do seu corpo. Para que você possa massagear com o seu próprio corpo aquele local. Aí eu coloquei respiração 5 vezes assim, ó. Soltou. Soltou, fazer 5 vezes. Gente, não quer dizer que você tem que fazer isso todos os dias. Todas essas atividades, mais uma você tem que fazer, ok? Segunda, música para acordar. Gente, eu juro para vocês, eu tenho a minha Alexa em casa. Às vezes eu coloco assim, Alexa, acordar 8 horas da manhã com São João. Alexa, acordar 8 horas da manhã com samba. Eu faço isso às vezes. Então, assim, vamos colocar isso na rotina, né? Tomar um café com você, curtir a sua presença. Tipo assim, ai, vou virar para o marido e falar assim: olha, sexta-feira eu tenho um date. 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, mas vai ser um date comigo. Vocês vão escolher alguma padaria, vocês vão parar para tomar um cafezinho. Porque assim, se você começar a ficar irritada com você na padaria, tá errado. Começa a rastrear porque você tá se sentindo insegura sozinha. Depois, vamos começar a gente ter esses momentos de garota, sabe? Tipo assim, meu, relaxar, entrar na vibe, no flow da vida. E aí eu coloquei uma prática aqui muito legal também, que é soltar o quadril. Por quê, gente? Sempre ficar assim, rebolando assim, né? Tipo assim, eu mesma em ritual, às vezes eu tô doida, eu fico assim comigo mesmo. Por que que eu tô fazendo isso? É porque eu acho legal rebolar? Também, mas não é sobre isso. É um chakra que é o principal chakra de cocriação, de manifestação, de criação, de arte, de parir, de gerar, de nutrir. É o chakra base, é o principal para essa situação. Então, assim, gente, vamos soltar o chakra base, tá bom? E eu coloquei banho ritual. Eu amo banho ritual. Inclusive, não é momento jabá, mas eu vou falar com vocês, não é momento jabá. Gente, eu tenho um produto na Lírio para vender chamado Box do Acolhimento. Foi eu que desenvolvi esse box, porque eu faço muito isso. Juro para vocês, o box do acolhimento, ele vem com uma vela de ambiente, não, um óleo corporal firmado para prosperidade e abundância e um gel de banho. Reparem, por que eu desenvolvi esse kit? Porque eu faço isso comigo. Eu pego um incenso, coloco lá no meu banheiro. Eu tenho aqueles robozinhos no quarto das crianças, eu coloco lá, tudo apagado, só o robozinho. Tuts, tuts, tuts. E eu faço um momento de banho. Quando eu tenho o ritual, é que a minha já acabou, já não tenho mais o box do acolhimento, mas quando eu tenho o box do acolhimento, inclusive eu tenho que comprar outro, linda lá com a velhinha, meu gelzinho, primeiro, gel do banho, pá, bem gostoso. Gente, eu fico 30 minutos no banho, ó. Depois eu pego o óleo corporal. Gente, eu desligo o banheiro e eu fico, ó,
me amando. E detalhe, o cheiro é maravilhoso, tá? Não é porque eu fiz, não. Mas comprem, tá? Comprem, maravilhoso. Eu fico aqui, ó, o tempo... Gente, é preciso isso. Sabe? Tipo assim, quando a gente vai, para quem é de terreiro aí, o que, que a gente escuta geralmente de entidade? Você precisa se amar mais. Gente, o que, que a pombagira tá te ensinando, te falando? Para você ser ela. Então, vamos começar a trabalhar os nossos sagrados, a nossa nutrição, o nosso momento, com esses momentos de pausa, senão não há diacho, porque às vezes está uma Porsche passando na sua garagem. Se você não montar em cima dela, meu irmão, ela vai passar igual uma nave na sua frente, você não vai perceber, porque você já nem está percebendo os pequenos milagres, o pequeno ninho lá na sua frente, o Fiestinha lá parando na sua garagem. Você vai querer ver uma Porsche do nada? Minha filha, depois de tanto trauma que a gente viu aqui, do nosso inconsciente pessoal, inconsciente coletivo, toda a nossa história, você acha que você vai ver a Porsche? Não vai. Se a gente não começar a ver nossos Fusca, a Porsche não vai vir, a Porsche não vai vir, entendeu? E foi por isso, e inclusive, falando do box do acolhimento, ele tem os passozinhos, passo 1, passo 2, passo 3 para vocês. Então, assim, gente, tá um amor, uma graça esse box. Eu que fiz. E aí, vocês compram lá, tá? E aí, só para a gente pegar o gancho aqui e finalizar, aceitação e relaxamento é exatamente isso, a gente está precisando desse momento. Né? Então, assim, aproveitem, a tenda vai ser agora em agosto. Portalzão, dia 8/8. E dia 9/8 eu quero parabéns, porque é meu aniversário, tá bom? Quem quiser levar um mimo na cerimônia, podem levar também, eu amo o presente. Mas assim, dia 8/8, Portalzão, nós vamos estar no Vidia em Jundiaí. Gente, no Vidia, tá? Vocês não têm noção do que a gente vai fazer naquele estúdio. Vai ser ápice de aceitação e relaxamento. Depois a gente vai ter uma imersão sonora pra gente. A cerimônia com a Cacau. Então, assim, tá lindo, tá? Aproveitem. Inclusive, falando dessa cerimônia, a gente está no segundo lote agora, no valor de R$ 107. Então, assim, vai até o dia 27. Então, já corre, já manda para as amigas, já manda para a mãe, já manda para a tia para estar com a gente nesse momento. Porque, assim, gente, eu fiquei feliz de ver a minha mãe nessa cerimônia, porque eu sei o quanto ela precisa desse momento. Por isso que eu coloquei lá na comunidade, eu falei, gente, vão, porque assim, todo mundo precisa desse momento, sabe? Então, assim, vai ser um momento. Gente, ó, só vai. Só já estejam com roupa de ir. E aí eu coloquei pra gente finalizar, né? O corpo só relaxa de verdade quando se sente aceito por quem habita. Não, vamos falar, vamos ler de novo. O corpo só relaxa de verdade quando se sente aceito por quem habita. E ele vai ser aceito do nada? Não, vocês vão fazer o ritualzinho noturno de vocês. Vocês vão escolher uma padoca para vocês irem final de semana, pá, um momento de garotas. Vocês vão fazer a respiração quando vocês acordarem. E vocês estarão atentas a cada fusca que acontecer no dia de vocês. E vocês vão agradecer a esse pequeno milagre que toda a espiritualidade está pulsando na nossa cara e muitas vezes a gente não está vendo porque a gente está dormindo. Esse era a nossa live. Para quem está assistindo no gravado, eu agradeço você de coração por você ter chegado até aqui. Mas nós vamos finalizar dentro da nossa comunidade. Eu espero que você tenha amado esse momento e que curta muito e divulgue muito nossos vídeos e nossos conteúdos, tá bom, meus amores? Ó, beijo no coração de vocês. E já siga a nossa comunidade, já fica dentro. Quem está agora no ao vivo comigo, espera que a gente vai finalizar.